Salmo 18, de 41 até o versículo 50. Assim diz a palavra. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, fala o nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar? A vitória vem do Senhor. Estamos estudando o livro dos Salmos de forma sistemática e expositiva. Já estamos no capítulo 18, no finalzinho. Todo o capítulo 18 são 50 versículos foram estudados. Melhor, vamos estudar os últimos versículos nesta noite, com a graça do nosso Deus. O nosso último estudo nesse salmo foi baseado nos versículos 31 a 40. E nós falamos sobre como vencer na guerra. E na ocasião, irmãos, dissemos que é necessário alicerçar-se na rocha. Então, primeiro, para você vencer na rocha, na guerra, você precisa estar alicerçado na rocha. A rocha é Jesus. Há quem vá para a guerra sem estar firmado em alguém que tem mais poder, sem confiar em alguém que tem mais poder do que o inimigo. Quem vai à guerra despreparado, desprotegido, desguarnecido, vai perder a guerra fatalmente. Dissemos também que é necessário adestrar as mãos para o combate. Tudo isso baseado nos textos bíblicos, certo? Que está aí a partir do versículo 31. E, finalmente, dissemos que para vencermos na guerra é preciso nos revestir da armadura de Deus. Como Paulo, inclusive, havia dito lá no livro de Efésios, capítulo 6. Mas nós vamos estudar os versículos seguintes, a partir do versículo 41. Repetindo o título, a vitória vem do Senhor. Então, em primeiro lugar, os inimigos não conseguem prevalecer contra o servo de Deus. Eu gostaria de repetir os versículos para ficar mais claro na nossa mente. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Versículo 41. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me e a voz logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Davi tinha muitos inimigos.
Não porque ele fosse um homem mau, mas porque ele era um servo de Deus. Que o diga Saul, Aitofel, que foi um dos seus ministros, né? Que futuramente se juntou a Absalão. Absalão também foi um inimigo feroz do rei Davi e outros inimigos. No entanto, Davi os venceu a todos. Davi prevaleceu contra eles, não com sua força, não com sua mão, mas o próprio Deus lhe deu a vitória. Olhe para a vida de Saul, ele não levantou uma mão contra Saul. No entanto, Saul morreu na guerra. Olhe para a vida de Aitofel, que havia traído ao rei. Davi não levantou um dedo contra Aitofel. No entanto, Aitofel se suicidou. Olhe para a vida de Absalão. Também não se levantou contra Absalão, embora ele pudesse se levantar contra todos eles. E tivesse, inclusive, um exército que o ajudaria. No entanto, Absalão morreu também na guerra. Então, esses inimigos não prevaleceram contra o servo do Senhor. Se você é servo do Senhor, os inimigos não vão prevalecer contra a sua vida. Ninguém consegue prevalecer contra o Filho de Deus, contra a Filha de Deus. Os inimigos do povo de Deus é o mundo, a carne e o diabo. E estes não podem prevalecer contra aqueles que andam em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Veja outros inimigos, além dos que foram citados. Por exemplo, os moabitas, os filisteus, os sírios e tantos outros. Davi os venceu a todos. E veja, Davi não os venceu porque ele era forte ou porque ele era simplesmente um guerreiro, porque estava além das suas forças. Enfrentar os moabitas, os filisteus, que eram uma pedra no sapato dos israelitas, os sírios, que era uma nação poderosa que ficava ao norte. E ele venceu a todos eles no poder de Deus. O Senhor deu a vitória, Davi, uma vitória esmagadora contra todos os seus inimigos. O texto aí que nós estudamos, que nós vamos estudar, melhor dizendo, nos diz que os inimigos não conseguiam prevalecer contra Davi. Davi contando a história. Por exemplo, no versículo 41, diz assim: gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Então, os inimigos, não conseguindo prevalecer contra Davi e o seu exército, gritavam por socorro e tiveram a audácia de fazer oração ao Senhor. Mas o Senhor também não atendeu, que está lá no finalzinho do versículo 41. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu, até porque a Bíblia diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Então não me venha para cá dizer que Deus ouve a oração dos perversos, dos ímpios. Deus ouve a oração do seu povo, dos crentes, dos seus filhos. É a Bíblia que está dizendo isso. Meus irmãos, Deus escolheu a Davi. Não escolheu o rei de Moabe, nem o rei dos filisteus, nem dos amonitas, mas a Davi. O eleito de Deus é Davi. Significa dizer que você é Davi. Deus escolheu, foi a você. Deus chamou você. Ele fez uma aliança com Davi e ele fez uma aliança com você. Então é você que prevalece contra os inimigos. O Senhor disse assim: fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Salmo 89, 3. Então, Deus escolheu a Davi para ser líder do seu povo. Primeiro, para fazer uma aliança com ele, para ser filho de Deus. Segundo, para ser líder do seu povo. Davi, na verdade, era um crente vitorioso. E para ser um crente vitorioso, ele precisa estar com o Senhor, em comunhão com o Senhor, buscar o Senhor. Porque quando Davi passou a viver em pecado, a sua vida se tornou uma desgraça. A sua vida virou uma miséria.
Ele começou a perder guerra após guerra, problemas e mais problemas da família e tudo mais. Mas aí ele se arrepende e se volta para o Senhor, e o Senhor volta a dar vitória ao seu servo. Então, o que nós podemos dizer é que a vitória, o poder, melhor dizendo, de Davi, ao vencer os inimigos, não residia nele próprio, mas no Senhor. E eu quero te dizer que a tua vitória está no Senhor. O Senhor te dá vitória porque Ele é um Deus gracioso e um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com o seu povo. E esta aliança é uma aliança perpétua, uma aliança de vitória. O Senhor dá vitória aos seus filhos, ao seu povo. Então, o povo de Deus tem que andar com o Senhor, em comunhão com o Senhor. A sua vitória sobre os inimigos era esmagadora. Quando ia para a guerra, ele os destroçava, os destruía. Lá no versículo 42, diz assim: então os reduzia a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Então imagine aí as lamas das ruas, o lixo jogado, né? Naquela época não existia recolhimento de lixo, então o lixo era jogado na rua. E Davi faz uma comparação. Foi assim que eu fiz com os meus inimigos, no poder de Deus. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 21, de 15 a 22, está registrado que Davi e seus homens mataram 4 gigantes. Deus deu a vitória a Davi sobre aqueles gigantes que está registrado no texto que falei aí, 2 Samuel 21, de 15 a 25. Como um homem consegue prevalecer contra gigantes se não for o poder de Deus na sua vida? No Salmo 18, 37, diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. E no 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Se não vencermos os inimigos desta forma, eles voltarão. Nós precisamos derrotá-los de forma esmagadora. Nós não podemos negociar com o inimigo. Nós não podemos negociar com o mundo. Não podemos negociar com a carne. Não podemos negociar com o diabo. Nós temos que derrotá-los, vencê-los de forma esmagadora, para que eles não pensem que nós não estamos alertas. Vigiai e orai, disse o Senhor. Nós precisamos vigiar contra o inimigo, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos continuar em comunhão com o Senhor para prevalecermos contra todos os inimigos. Davi conseguiu a façanha, meus irmãos, da hegemonia contra os seus vizinhos. Ele era o cabeça das nações, como ele mesmo disse lá no versículo 43. Veja aí: das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. E eu fui pesquisar, fui olhar os comentaristas deste versículo aqui, especialmente, e o autor, ou os autores, disseram que esse versículo aqui só consegue se encaixar em Jesus Cristo, cabeça das nações. Então, Davi, ele provavelmente quis dizer que ele era cabeça ou líder das nações vizinhas, porque cabeça das nações só o Senhor Jesus Cristo. Os inimigos lhe obedeciam e lhe pagavam tributos, inclusive. Veja, o versículo 44 diz assim: bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Subiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram esfavoridos.
Então, imagine que os inimigos de Davi, as nações vizinhas, né, os estrangeiros, ficavam apavorados quando Davi chegava, quando o exército de Davi chegava. E Davi subjugou aquela gente, ou aquelas gentes, ou aqueles povos, de tal maneira que eles ficaram sendo vassalos e pagavam tributos. Por exemplo, a Síria pagava tributo a Davi. Lá em 2 Samuel 8, 6, diz assim: Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por seus servos, ou por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Não foi diferente com Moabe. Você vai encontrar também que os moabitas pagavam tributos a Davi, em 1 Crônicas 18, 7. Também não era diferente com os filisteus, ou com a Filístia. Os filisteus pagavam tributos também a Davi, está registrado em 1 Crônicas 18, no versículo 1. Todas essas nações pagavam tributos ao reino de Israel, cujo rei era Davi. Segundo lugar, Davi atribui a Deus as suas vitórias. Por favor, veja lá nos versículos 46 a 48. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Então, Davi aqui, ele atribui as suas vitórias ao Senhor. Ele não rouba a glória de Deus. Ele não diz, foi o meu braço que me deu essas vitórias, mas ele reconhece que a vitória vem do Senhor. Aí eu me lembrei daquele corinho que fala: a vitória é daquele que o contemplar, a vitória é daquele que o adorar. Então, se você o adora, se você o contempla, se você o serve, a vitória é sua. O Senhor te dá vitória na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, o Senhor te dá vitória. Vitória contra o mal, contra o pecado, contra os inimigos da nossa alma, contra aqueles que querem nos ver caídos. Mas a vitória é dos filhos de Deus. Eu e você temos reconhecido que o Senhor é o dono da vitória, que é Ele que nos dá a vitória nas mais variadas circunstâncias. Quem não se lembra, por exemplo, que Davi venceu um leão, um urso e em seguida um gigante? Foi ele mesmo que disse essas palavras lá em 1 Samuel 17, 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, Davi, venceu a estes gigantes, né? Venceu feras, venceu um gigante e venceu a todos os outros inimigos que se levantaram contra ele, que ele servia a um Deus vivo, um Deus poderoso que estava com ele. Como me explique isso? Como um garoto, porque ele era apenas um garoto, poderia vencer um guerreiro, um gigante, apenas num duelo, não fosse a graça de Deus na vida dele, não fosse a bênção de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você que você não consegue vencer a batalha no dia a dia se não for a graça de Deus na sua vida. Se o Senhor não estiver contigo, se o Senhor não te abençoar, você não vai ser abençoado. Mas se o Senhor te abençoar, se o Senhor te der a vitória será tua. Então, precisamos fazer como Davi, viver em comunhão com o Senhor, buscar ao Senhor, viver uma vida de oração, uma vida de dependência do nosso Deus, e Ele nos dará a vitória. Quem não se lembra também que Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Né? As mulheres cantavam alegremente, dizendo assim: Saul feriu
os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi, então, meus irmãos, era um homem vitorioso. Ele venceu os filisteus, venceu os jebuseus, quando ele tomou Jerusalém, que era Jebus na época, o nome, venceu os sírios, venceu os moabitas, os edomitas e tantos outros, porque a bênção de Deus estava sobre a vida de Davi. E tudo isso está registrado na palavra de Deus. Por exemplo, a vitória contra os filisteus, você vai ver lá em 2 Samuel 8, versículo 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou das suas mãos as rédeas da metrópolis. Então, venceu os filisteus, venceu os moabitas, venceu um outro rei, cujo rei era Zobá, ou Zobá era um rei arameu. Essa história está registrada em 2 Samuel 8:3. Também, Adadizé, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer seu domínio sobre o rio Eufrates. Também Jerusalém, Síria e assim por diante. Edom também. Há ainda outros servos de Deus, meus irmãos, na história que foram vitoriosos por causa da bênção de Deus em suas vidas. Homens como Josué, que conquistou Jericó sem mover uma palha, mas milagrosamente as muralhas de Jericó caíram, que está registrado em Josué capítulo 6. Quem não se lembra da destruição contra os midianitas, através de Gideão, que com apenas 300 homens venceu os midianitas, né? Os israelitas venceram uma multidão inumerável dos midianitas. Quem não se lembra também da vitória de Ezequias, um rei de Judá, que venceu a Assíria, ou o imperador da Assíria, seu exército, sem mover uma palha, apenas com oração. Ezequias foi orar, foi se queixar com Deus, com o que estava acontecendo. O rei da Síria estava afrontando ao Senhor e ao povo de Deus, e ele apresenta uma carta lá no templo, diante do Senhor, e o Senhor mandou um anjo e matou 185 mil soldados dos assírios numa só noite. Essa história está em 2 Reis, capítulo 19. Então, apresenta as tuas queixas diante do Senhor. Quais são as tuas queixas? Eu apresento as minhas queixas diante do Senhor. Os problemas, as lutas, as afrontas, todo tipo de problema eu apresento diante do Senhor. Não tem que resolver o problema com a sua força, não. Apresente diante do Senhor em oração. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor está vendo a afronta. O Senhor está vendo os problemas. O Senhor está vendo os inimigos. O Senhor está vendo como eles estão afrontando e tentando me destruir, arruinar a minha vida. Senhor, entra com providência. Foi exatamente isso que fez o rei Ezequias. E Deus lhe deu uma vitória esmagadora, abençoada, quando ele venceu aqueles inimigos, aquele exército que estava ao redor da cidade, e numa só noite aquele exército foi destruído. Então, as histórias de Gideão, Josué, Josafá e Davi são exemplos de como Deus pode usar poucos para alcançar grandes coisas. Que nós também entremos, sejamos como estes homens de Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, Davi agradece. Vejamos nos versículos 49 e 50, diz assim: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi a sua posteridade para sempre. Então, veja só. Uma certa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo curou 10 leprosos. Vocês conhecem essa história.
está lá no livro de Lucas. Ele cura 10 leprosos. Mas apenas um voltou para agradecer. E o Senhor perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Lucas 17, 17 a 19. Davi era um homem grato. Quando ele, em uma vitória, além de não roubar a glória de Deus, ele agradecia ao Senhor. Ele sabia que não tinha essa força toda para vencer nas guerras. Ele sabia que não era um homem, ele sabia que não era um homem tão super-homem a ponto de vencer tantos. E aí você vai encontrar na Bíblia, estava lendo, a história dos valentes de Davi. E ele registra 30 valentes. O primeiro, o mais valente, matou 800 homens. Como é que pode, numa guerra, um só homem matar 800, mesmo depois de Israel ter recuado, porque Israel fugiu da guerra, ficou um homem só, e este homem conseguiu matar 800 homens, e a Bíblia diz que Deus deu uma grande vitória a Israel. E depois teve um outro também, que Israel fugiu, e ele ficou lutando contra os filisteus, a ponto de a espada ficar grudada na sua mão, de tal maneira que ele não conseguia mais nem levantar o braço, de tão cansado que ele ficou. E naquele dia, Deus deu a vitória a Israel. Então, isso é o registro de um milagre, ou de milagres que Deus fez na vida de Davi, no reinado de Davi. Davi, meus irmãos, não foi qualquer um, não. Não foi mais um rei. Davi foi um homem escolhido por Deus em vários aspectos. Tanto para ser um filho de Deus, para ser um rei, e também para ser objeto de uma aliança. E na aliança, Deus prometeu que abençoaria a sua descendência, e que o seu descendente se sentaria para sempre no seu trono. Quem seria esse descendente, senão o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Então, o Senhor Jesus Cristo, como sendo descendente de Davi, segundo a carne, ele se senta para sempre no trono de Davi. E somente ele, porque ninguém mais pode sentar eternamente no trono, a não ser aquele que é o próprio Filho de Deus. Davi, então, ele nunca disse: a minha mão me livrou. E quando, meus irmãos, a vaidade subiu para o seu coração, o Senhor o corrigiu. Lembra que ele teve vários problemas no curso, apesar de ser um homem abençoado, apesar de ser um homem escolhido, apesar de ser vitorioso, Davi também era um pecador. Ele pecou de forma miserável. Davi, ele adulterou, ele assassinou, e Deus o corrigiu. Deus o corrigiu. Quando nós pecamos, Deus nos corrige. Não pensemos nós que vai ficar por isso mesmo. Como muitas vezes os nossos pais dizem assim: deixa para lá, fica por isso mesmo. Não, Deus é um Deus santo, ele nos corrige porque ele nos ama. Se ele não nos corrigisse, é porque ele não nos amaria. Mas ele nos ama, ele nos corrige graciosamente. E quando ele corrigiu, Davi voltou para o lugar onde estava. Lugar de santidade, lugar de lealdade, lugar de comunhão com Deus. E aí, mais na frente, Davi comete outro deslize, para não falar pecado. Ele cai na besteira de contar a população, ou fazer o registro, provavelmente, dos soldados. E, ao que parece, era por pura soberba, querendo confiar na carne. E aí Deus mandou que ele escolhesse qual seria a punição que ele iria levar. E ele resolveu escolher 3 dias
de sofrimento, 3 dias de praga no reino, porque ele preferia cair nas mãos do Deus vivo do que nas mãos dos homens. E Deus assim fez, e Davi se arrepende, e Davi cai em pranto, ele chora, ele clama, e Deus mandou que o anjo retirasse a mão. Ele compra uma propriedade e vai fazer um sacrifício, vai louvar, vai glorificar a Deus, vai adorar a Deus em prantos, chorando, clamando, pedindo misericórdia. E o Senhor fez com que a praga parasse. Então, Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus misericordioso. Somente. Então, essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 24, se você quiser conferir depois, pode olhar. Mas Davi sempre foi um homem grato, um homem temente a Deus, um homem que louvava e glorificava. Veja aí, por favor, nos versículos 49 e 50. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então ele glorificava Deus, ele exaltava o Senhor, ele louvava o Senhor, louvava o nome do Senhor. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então aqui está a história deste salmo, que parece que é a história de toda a vida de Davi. A impressão que nós temos é que cada salmo ele conta a sua história, toda a sua história. Pelo menos desse aqui dá a entender que ele conta quase toda a sua história. Um salmo preciosíssimo. No primeiro momento, quando a gente lê, a gente não entende muito. Mas quando a gente faz um estudo minucioso, detalhado, versículo por versículo, procurando extrair do texto a mensagem, é um texto riquíssimo, um texto abençoado. Portanto, meus irmãos, concluindo, a vitória vem do Senhor. Não vem de nós, não vem de mim, nem de você. Deus não atende ímpios. Deus atende os crentes. Deus atende o seu povo. Todo aquele que confia no Senhor alcança a vitória. A gratidão é o reconhecimento das bênçãos de Deus, que foi o que aconteceu aqui com Davi. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua graça maravilhosa. Queremos, neste momento, pedir que o Senhor nos ajude a sermos como Davi, um homem comprometido, um homem fiel, consagrado, um homem, de acordo com a tua palavra, segundo o coração de Deus. Queremos pedir graça, pedir que o Senhor nos guie, nos dirija e que tenha misericórdia de nós. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa inclinação para o mal, reconhecemos que a carne está sempre, ó Deus, tentando nos derrubar. Mas o Senhor há de nos dar a vitória contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, porque o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós cremos nisso, Senhor. Te amamos, te adoramos, te reverenciamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Segura bem firme na nossa mão, Senhor. Sustenta-nos e não permita, Senhor, que a carne nos leve, nos afaste do Senhor. E nem nenhum inimigo. Que a bênção do Senhor continue sobre nós, sobre o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Pela tua palavra nessa noite, ao nosso coração, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.